Olá, sejam muito bem-vindos à nossa aula de saúde integrativa e microfisioterapia, onde eu vou explicar um pouquinho sobre o meu protocolo FTHC. Para quem não me conhece, meu nome é Fernando Tundiz Guimarães e eu sou ser-humanologista, ou seja, eu trato os pacientes de uma forma integrativa. Nas redes sociais, eu estou no Instagram como @fer.nando.tg ou no canal no YouTube como Ser Humanologista, tá bom? Então vamos começar com a nossa aula. E aí, vamos iniciar a nossa aula falando um pouquinho sobre conceitos de saúde integrativa. Um deles é combinar o tratamento tradicional com o complementar. O importante da saúde integrativa é considerar todos os fatores de bem-estar, ou seja, entender o que realmente está acontecendo na vida do paciente, no trabalho do paciente com os familiares. Investigar o problema, a causa do problema, não somente o sintoma. O sintoma para nós é um norte, mas a gente busca a origem desses sintomas. Nós utilizamos meios naturais e menos invasivos, ou seja, equilibrando a parte de sono, a parte de alimentação, atividade física e entre outros. Analisamos criteriosamente os resultados, as análises laboratoriais. Então, em cima disso, conseguimos identificar o que está acontecendo e também o que pode acontecer dependendo do histórico do paciente e das análises laboratoriais. Lembrando que tudo baseado em medicina evidencial. E também a relação paciente-profissional, tá bom? Isso é extremamente importante. A relação entre o paciente e o profissional é extremamente importante. Então, aqui vocês podem ver que nós vamos utilizar toda a parte de prevenção, nutrição, desenvolvimento profissional, ambiente físico, relacional, espiritualidade e também equilíbrio e mente. E assim eu criei o protocolo FTHC. E no protocolo FTHC, o que nós falamos? Sobre o equilíbrio emocional, físico, sobre o equilíbrio nutricional e o equilíbrio emocional, que é extremamente importante estarmos ligados nesses três itens. Na parte de equilíbrio físico, utilizo a base de medicina funcional integrativa, porque aí sim nós vamos entender o sintoma do paciente e buscar a origem. Buscar a origem como? Pela bioquímica de nutrientes, às vezes uma alteração nutricional, a alteração da bioquímica dos nutrientes pode mostrar muitos sintomas para nós. Nós fazemos uma análise laboratorial muito bem detalhada. A metabolômica e a nutrigenética são extremamente importantes, junto com exames de precisão, porque é no exame de precisão que nós vamos entender o que realmente está acontecendo com a genética desse paciente e sermos muito mais assertivos. Com toda essa dificuldade, somos muito mais assertivos com esse tipo de exame. Na parte nutricional, utilizamos como base a nutrição funcional. Utilizamos os alimentos de uma forma mais para tratar os sintomas. A rotina do paciente é extremamente importante, porque como nós vamos tirar ou introduzir determinados alimentos, se o paciente trabalha o tempo todo fora, a gente precisa entender para poder ajustar com o paciente. A análise intestinal é muito importante, porque em cima dessa análise nós podemos até identificar possíveis alterações emocionais com fundo de microbiota, fundo intestinal. A suplementação também é extremamente importante. Nós utilizamos no nosso tratamento a suplementação, porque em cima dela nós conseguimos corrigir toda essa parte. E a parceria com o nutricionista é extremamente importante e fundamental. Na parte do equilíbrio emocional, utilizo a variação de variabilidade da frequência cardíaca. E o que é a variabilidade? Tá vendo essa parte em azul que eu marquei? Ela está marcando todas as vezes que o coração bate.
Em cima da variabilidade, nós identificamos o sistema nervoso autônomo, que está aqui. E ele pode ser simpático ou parasimpático. O simpático é de luto-fuga, que corresponde ao estresse. E o parasimpático é o que relaxa, ou seja, atenua o organismo devido ao estresse que é gerado pelo sistema nervoso simpático. E aqui vocês podem ver que esse paciente, ele está bastante estressado, com 78%, a energia dele muito baixa e uma saúde vulnerável. Podem ver aqui que tem 42 de sistema nervoso simpático e apenas 10 com uma grande dificuldade desse corpo equilibrar essa parte emocional. Aqui, a coerência está de 29. Isso acontece muito em pacientes ansiosos, porque precisa do equilíbrio cerebral, do coração e da parte respiratória. Mostram que eles não estão sincronizados e mostra que precisa ser trabalhada a parte respiratória com até mesmo uma meditação. E aqui, a variabilidade da frequência cardíaca. A porcentagem dela mostra que está muito baixa. E isso mostra que o estresse está sendo oxidativo. As células envelhecendo mais rápido, ou seja, consequentemente, o paciente vai ter maior risco de desenvolver doenças crônicas, hipertensão, diabetes. Para equilibrar a variabilidade da frequência cardíaca, nós utilizamos um estímulo auricular do nervo vago, porque aí modulando esse eixo HPA, nós conseguimos melhorar a parte emocional. Fazemos atividade, indicamos, na verdade, atividade física muito mais assertiva. Por exemplo, nesse caso, o paciente, uma meditação, uma yoga, vai fazer muito bem para o paciente. Além disso, eu utilizo como técnica do meu atendimento a microfisioterapia, que é uma técnica de terapia manual desenvolvida na França pelo Patrice Benini e Daniel Grosjean. E ele tem alguns embasamentos teóricos e científicos, que são toda essa parte de embriologia, ontogenia, filogenética e anatomia. Utilizando também técnicas de nova medicina germânica, os conhecimentos de neurociência e também da física quântica. E agora vocês vão ver esse vídeo falando e explicando um pouquinho mais sobre a microfisioterapia. Microfisioterapia. A microfisioterapia é uma técnica de terapia manual que avalia e trata através do toque sutil. O terapeuta pesquisa com o toque o corpo como um todo, identificando as áreas do corpo que perderam seu ritmo vital fisiológico. Essa perda de vitalidade é decorrente de eventos físicos, químicos e emocionais que impactaram para o corpo e o organismo não foi capaz de gerenciar, por não reconhecer um agente agressor ou por não ter vitalidade para reagir. A partir do momento que o terapeuta identifica essas áreas, ele fará estímulos específicos para permitir ao corpo reconhecer a área afetada e iniciar seu mecanismo de autorregulação. Mecanismo esse que todo organismo possui, mas que estava fragilizado por esses eventos traumáticos. O trabalho do fisioterapeuta é identificar essas áreas de baixa vitalidade e estimular o organismo. A correção é feita pelo próprio corpo do paciente com seu mecanismo de autorregulação. Ao iniciar essa autorregulação, o corpo reage, ou seja, podem haver pequenas respostas de regulação do organismo nos dias seguintes ao atendimento, tais como sonolência, indisposição e leve convalescência no período de 2 a 3 dias. Por ser um método que trata o corpo como um todo e estimula a recuperação da vitalidade e capacidade de autorregulação do organismo, pode auxiliar praticamente em todos os casos clínicos. Não tem contraindicações. A única ressalva é a recusa do paciente. São indicadas de 2 a 3 consultas com intervalos de 40 a 60 dias entre elas. Esse intervalo entre as consultas é importante para dar tempo ao corpo para realizar sua autorregulação. É importante reforçar que a microfisioterapia não vai apagar no corpo os traumas do passado, mas sim tratar o impacto que esses eventos tiveram para o corpo. É um método manual que não depende de verbalização por parte do paciente terapeuta, e o tratamento é feito com o paciente completamente vestido.
Pois bem, então, mas ela tem comprovação científica? E aí vocês podem ver esse artigo, são artigos bem antigos, artigos logo do começo para comprovação da microfisioterapia, trabalhando a parte de ansiedade, aqui na melhora do esporte. Esse daqui também, repare que são todos em francês também, doenças crônicas femininas, fibromialgia, procriação. Muitos pacientes se beneficiam com dificuldade de gestação e aí a microfisioterapia ajuda. E aqui tem os recentes também, esse daqui ó, de 2007, falando do sistema imune, muito importante. Esse daqui sobre a microfisioterapia na fibromialgia. Esse daqui, ó, um randomizado duplo cego trial, falando sobre pós-traumático em cervicalgia. Também esse daqui da Brian Science, falando sobre estresse oxidativo. Mas antes de terminar, eu gostaria de fazer um questionamento para vocês. Então, se eu desse R$1 milhão para vocês agora, como vocês se sentiriam? Como vocês acordariam? Feliz, contente, alegres, né? Mas e se eu desse 10 milhões? Acordariam muito mais felizes? Muito mais alegres? Mas e se eu falasse para vocês que para vocês terem esses 10 milhões de dólares, vocês não acordariam amanhã? E aí? O que vocês fariam? O que é melhor, 10 milhões de dólares ou acordar amanhã? Aposto que a maioria falou acordar amanhã. Então quer dizer que acordar em todos os dias de manhã vale muito mais do que 10 milhões de dólares, correto? Então por que vocês acordam de mau humor? Acordam com raiva? Acordam brigando com todo mundo? Acordam sem vontade de trabalhar? Me conta. O homem tem 2 vidas e a segunda começa quando ele descobre que só tem uma. Então vamos cuidar da nossa saúde, vamos cuidar do nosso corpo para que a gente possa ter mais saúde e mais longevidade com qualidade, tá bom? Meu muito obrigado para vocês. Se vocês quiserem me seguir é fer.nando.tg e um grande abraço e até o próximo vídeo.